Nosso texto diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Feche seus olhos comigo. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque nós estamos aqui na Tua casa. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem nos tocado nessa tarde, nessa noite, Pai. Deus, tira tudo aquilo que venha nos distrair, tira tudo aquilo que não vem de Ti, mas que nós possamos continuar a ouvir a Tua voz, porque o Senhor já está falando, Pai. E nós Te agradecemos, porque para nós é um privilégio estar na Sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se vocês realmente estão atentos aos 40 dias. Primeira semana dos 40 dias. Qual foi? Coração contagiante. 3 R's. Quais são os 3 R's de um coração contagiante? Coração rendido, um coração resiliente e um coração radiante. Segunda semana com o pastor Binho, mãos que servem. E aí, 3 atitudes para a gente guardar no coração. A primeira, quem lavava os pés. A atitude de lavar os pés. Jesus assume o lugar do servo mais baixo, para nos mostrar que servir é amar sem barreiras. Segunda atitude, tire a capa. Antes de pegar a toalha, tire a capa. Jesus nos mostra, mesmo Ele, cheio de glória, Ele tira a capa e se coloca numa posição de servo para amar as pessoas. Nós devemos tirar a nossa capa da vaidade, do ego, para se colocar nessa posição. E a última, pegue a toalha. E aí, tem uma frase que o pastor Binho falou que apertou meu coração. Não nos faltam dons, nos faltam toalhas. Todos nós temos uma capacidade especial. Você pode achar que não sei de que forma isso se encaixa no corpo. Você só ainda não entendeu. Tire a capa, pega a toalha, porque Deus já te deu presentes valiosos que podem ser bênção na vida do corpo. E hoje nós estamos entrando na terceira semana com o tema Laços de Amor. E aí, meus irmãos, eu tenho uma pergunta para vocês. Se você tivesse que se apresentar para alguém como cristão, alguém que não te conhece, se você tivesse uma catraca em que para passar você teria que apresentar a sua credencial de cristão. Só passa daqui quem é cristão. Só quem der o crachazinho de cristão. O que você apresentaria? Qual seria a tua credencial? Aquela coisa de filme americano? Se você é policial, mostra o distintivo. Aqui, FBI. A carteirinha de cristão, qual seria a sua? Seria a sua Bíblia? Toda anotada, toda riscada, com o que você estudou? Seria a quantidade de cultos que você veio? Eu sou um cristão, porque no último mês eu fui nos 4 que teve. E fui na reunião de oração das 5 horas ainda, e fui no grupo familiar na sexta-feira. Seria isso? Será? Jesus nos deu essa resposta. Na noite antes de ser crucificado, Ele estava com seus discípulos e Ele nos apresenta uma resposta. E é muito interessante porque quando Jesus olha para os discípulos e fala assim: essa aqui vai ser a sua marca registrada, esse aqui é o seu cartão de visita. Ele não fala assim: vocês serão conhecidos por todos pelo seu conhecimento teológico, pelo quanto vocês sabem das leis, da Bíblia e de tudo isso. Sabe por quê? Porque é possível que alguém tenha um ótimo conhecimento teológico e não seja um discípulo, um seguidor de Cristo. Os fariseus conheciam a lei toda e não eram seguidores de Cristo. Paulo, antes de se encontrar com Cristo, era extremamente sabedor de tudo que estava ali.
mas ele não era um seguidor de Cristo. É claro que um seguidor de Cristo vai querer conhecer mais, ter mais conhecimento teológico é natural, mas esse não é o ponto de um conhecedor de Cristo. Aí talvez você pense assim, eu sei o que é o mover no sobrenatural, são os milagres, alguém que faz coisas maravilhosas, também não é. Interessante que Jesus fala, no dia final, muitos dirão, Deus, Jesus, em teu nome nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos milagres, e o que ele vai dizer para essas pessoas? Eu não os conheço. Caramba, a Bíblia fala de um homem chamado Balaão. Alguém sabe o que Balaão era? Samuca, você sabe, fala comigo. Um profeta, mas ele é uma coisa antes do profeta, ele era um falso profeta. A Bíblia fala que Balaão era um falso profeta. E aí você fala assim, um falso profeta por quê? Porque ele errou profecia, porque ele falou coisas mentirosas, porque ele falava que ouvia Deus e não ouvia. Pior que não. Balaão nunca errou uma profecia. Balaão inclusive tem uma profecia messiânica. Ele previu na profecia dele a vinda de Cristo. Balaão é autor de uma frase que nós falamos muito. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Balaão profetizava, ouvia Deus, mas Balaão não amava o que Deus amava, e por isso ele é um falso profeta. Espera aí, então, não é conhecimento teológico, não é se mover no sobrenatural. Qual é a marca registrada de um discípulo? Nosso texto principal de hoje, abra comigo aí João 13, 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Qual é a marca registrada de um cristão? Amar. A nossa identidade está no amor. Jesus, como sempre, nos apresenta algo muito mais profundo e desafiador do que nós esperávamos. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu e você nos encontramos com Cristo, amém? Se nós nos encontramos com Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, ele dará frutos. E o fruto do Espírito é amor, que vai se desdobrar em várias formas que a Bíblia nos ensina. E entendendo essa característica, a nossa identidade que está no amor, hoje nós vamos começar essa semana, laços de amor. E nós vamos entender como construir esses laços que nos identificam como família de Deus. 3 pilares, 3 momentos para hoje. E fique tranquilo que essa mensagem, o pastor que me ajudou, então está tudo certo. Eu vou tentar não estragar. Deus é bom. Primeira coisa que eu queria deixar no seu coração, nós vamos construir uma casa juntos hoje, certo? Uma casa que habita uma família. E uma casa em que habita uma família é um lar. Hoje nós vamos construir esse lar juntos. Primeira coisa, quando você chega de frente para um terreno que você vai construir, você precisa limpar e fincar as estruturas. Nosso primeiro ponto, o alicerce do perdão. Deixa eu te falar uma coisa importante. Não existe relacionamento saudável sem perdão. Perdão é um ponto de partida. É o ponto de partida. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu acho que você já ouviu alguém falar isso. No meu caso, foi minha mãe que me ensinou. Talvez você tenha ouvido ela mesma falar. Perdão é cancelar a dívida do outro contra nós. E Cristo
nos ensina, porque Ele cancelou a nossa dívida impagável com seu sacrifício na cruz do Calvário. Nós perdoamos porque fomos perdoados. E é interessante porque quando Jesus nos ensina a amar, Ele dá a medida. É tipo assim, tem uma receita para dar certo. Qual a receita? A medida é essa aqui. Sabe qual é a medida de Cristo? Assim como eu vos amei. O padrão não é mais o nosso amor e perdão humano. Não é mais o nosso amor falho. Não é mais o nosso amor inconstante. Não é mais o nosso amor de forma que num dia a gente acorda muito bem e eu amo você e no outro dia eu estou de mau humor, então dá licença. Ou você me decepcionou, agora não tem mais amor por você. O padrão é o amor sacrificial de Cristo. Como o Júnior disse hoje às 5 horas. Júnior, você quase roubou minha mensagem inteira, hein, Júnior? Amém por isso. O amor sacrificial de Cristo, que serve, que perdoa, que não busca os seus interesses. E Jesus, no momento de maior dificuldade, quando Ele estava sendo crucificado, Ele dá a medida para nós. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O amor verdadeiro perdoa, mesmo quando o outro não merece. E quando nós perdoamos, nós liberamos a nós mesmos do veneno da amargura que fica remoendo dentro de nós. Tem um ditado engraçado, não sei se vocês já ouviram. Quando alguém quer brincar com o outro, está com uma roupa cara ou está comendo alguma coisa boa, ele fala assim, isso aqui não é para quem quer, isso aqui é para quem pode. Não é verdade? Você já ouviu isso? A gente pode parafrasear isso para o perdão. Perdão não é para quem merece. Perdão é para quem precisa. E foi dessa forma que Cristo nos tratou. E quando a gente começa a ser seguidor de Cristo, a gente começa a entender o quanto esse perdão nos atingiu de forma maravilhosa. E é inevitável que a gente entenda que a gente precisa perdoar outras pessoas. Estevão, quando estava sendo apedrejado injustamente, ele olha para aquelas pessoas e ele faz uma oração. Deus, não imputa esse pecado nessas pessoas. Você pensa assim, como é que alguém que está sendo apedrejado injustamente, vai morrer, tem a capacidade de orar e dizer, Deus, esse pecado não coloca sobre eles não. É porque ele entendeu o tamanho do perdão que o atingiu, que sobreveio sobre ele, e ele fala, cara, depois de tudo que eu recebi, eu só posso dar isso de volta. Não é sobre quem nos fez algo, não é sobre a forma que a pessoa, não, fulano não se arrependeu. Quem disse que o teu perdão tem a ver com o arrependimento de alguém? Teu perdão é uma decisão, não estou sentindo. E aí, irmãos, eu tenho uma questão importante. Isso é uma verdade bíblica, tá? E uma verdade bíblica, ela não é passível do seu achismo, da sua opinião. Ela é uma verdade bíblica. Um seguidor de Cristo tem como alicerce de ponto de partida o perdão. E se você não entende isso, é um problema seu, mas essa é a verdade. Continue, tá bom? Eu vou vir mais para cá que vou conseguir ver melhor o Amarildo. Estou de olho em você, Amarildo. Brincadeira. Irmãos, desculpa, eu sempre me apoio nas pessoas que eu tenho proximidade. Eu olho muito o pastor Bim, meu pai aqui, que eu sei que é coisa, né? Meus amigos, enfim. Eu queria deixar essa frase aí com vocês para a gente consolidar esse ponto. Laços de amor são construídos sobre um alicerce sólido de perdão. Onde não há perdão, o amor não consegue crescer. Ele sufoca. O perdão nos fará limpar o terreno e fincar fundo os alicerces do que nós vamos construir. Quanto maior a casa, mais fundo tem que ser o alicerce. Perdoe bastante. Deus tem algo a fazer. Amém? Segundo ponto. Temos o terreno limpo, temos a estrutura. Vamos subir a casa. A estrutura da unidade.
Uma vez que o terreno está pronto, a gente começa a subir. E aí tem um ponto importante que eu aprendi com meu pai, que é meu pastor. Unidade não é uniformidade. Não significa que nós todos temos que ser iguais. Eu não sei se você já viu algumas igrejas famosas que sobe o pastor principal e ele fala de um jeito. Aí sobe o pastor auxiliar para falar, ele fala do mesmo jeito. Você fala assim, caramba, quem que está falando? Tinha uma bispa famosa que a gente gostava de ouvir, né, mãe? Num programa, né? E foi bênção. Eu não estou criticando ninguém, irmãos, eu sou mais tranquilo nessa parte. Não que o meu pai, o pastor Binho, não seja. Amém. Vamos seguir em frente. Amém? Continua. Mas, o que acontece? Às vezes ia outra pessoa falar e você falava assim, é a fulana. E não é, está diferente. Graças a Deus, na nossa igreja, nós não somos iguais. Olha que coisa legal de saber. Unidade de propósito não é unidade de personalidade. Nós somos diferentes. Não significa que nós temos que ter tudo pertinho. Significa que nós escolhemos caminhar lado a lado pelo elo perfeito do amor. É o seguinte, irmãos, e é engraçado. Apareceu um vídeo para mim essa semana e eu acho que meu pai não tinha me chamado ainda para pregar. Quando ele me chamou, eu falei, o vídeo eu vou usar. Essa é a nossa aliança. Está longe, mas acho que vocês estão vendo. Essa é a minha aliança com vocês. Essa é a minha aliança com o pastor Binho, com o Iberê, com todo mundo aqui. Essa aliança, quando o bicho pegar, ela vai cair. Ela vai soltar. Porque essa aliança, por mim e por você, ela não se segura sozinha. E aí o que a gente faz para que essa aliança, no momento que as coisas chacoalharem, ela não vá embora? A gente usa a nossa aliança com Cristo. Essa é a nossa aliança com Cristo. Essa aqui não pode se quebrar. E essa aliança, ela segura a nossa aliança. Essa aliança vai ser a base de tudo que a gente vai ter, de toda a nossa unidade. A nossa aliança, a nossa unidade, não está firmada em nós mesmos. A minha parceria com o Fernando não é sobre mim e você. Não é sobre o quanto eu gosto do Iberê. Não é sobre... Não. É o quanto eu amo a Cristo. E o quanto eu entendo que um seguidor de Cristo tem que caminhar de determinada forma. Por isso a minha aliança com você não se quebra, Iberê. Mesmo você sendo extremamente complicado de lidar. Mas Cristo é a nossa aliança, amém? Por isso que você me ama, amém, Iberê? Amém. Como é que nós sabemos se nós temos unidade na nossa igreja? A unidade se manifesta de forma prática quando nós levamos os fardos uns dos outros. Um laço de amor se fortalece quando nós deixamos de julgar e passamos a ajudar. Um laço de amor se fortalece quando nós deixamos de julgar e passamos a ajudar. Sabe um excelente exemplo de um grupo totalmente diferente, mas que tinha unidade pela aliança com Cristo? Os discípulos. Exatamente. Os discípulos eram completamente diferentes, mas unidos. Jesus não escolheu um grupo homogêneo. Jesus escolheu pessoas diferentes. Pedro era impulsivo, João era sensível, contemplativo, Tomé era questionador, Simão era um revolucionário, Mateus era cobrador de impostos. Humanamente eles não deveriam estar nem na mesma mesa. Não seriam pessoas que sentariam e estariam juntos. Mas espiritualmente eles foram unidos por algo maior, que era seguir a Cristo. E aí, irmãos, deixa eu dizer algo importante. Nós estamos normalizando sermos seletivos. Nós estamos normalizando dizer que nós temos determinada personalidade e eu não consigo conviver com fulano. Para começar, se Cristo fosse seletivo, nem eu nem você estaríamos aqui. A gente estava fora já, certo? E é claro que é natural que a gente se conecte com algumas pessoas de maneira mais fácil.
É natural que a gente tenha interesses em comum com algumas pessoas e com outras não. A gente vai gastar um pouco mais de tempo com algumas pessoas. A gente vai ter mais facilidade de conversar com algumas pessoas. Nós teremos amigos mais próximos, não é verdade? Mas não é natural que não tenha espaço na sua mesa para alguém. Não é natural que você dê uma desviadinha no caminho porque fulano está ali e você não quer cumprimentar. Não é natural que você não tenha a capacidade de abraçar alguém com verdade, de orar por alguém dentro desse lugar. Se você não tem essa capacidade, volta um ponto na mensagem. Porque isso não existe no corpo de Cristo. O ponto-chave, um dos pontos-chave, que nós tivemos uma mensagem maravilhosa do pastor sobre lugar à mesa. Tem lugar à mesa para todos. Ah, mas fulano é chato. Você também é chato e a gente te abraçou. Não é verdade? Chato por chato a gente abraçou todo mundo. Abraça mais um. Não é natural que a gente aceite esse tipo de coisa. Nós temos uma unidade e a nossa aliança não está na nossa força, mas ela repousa sobre a aliança que nós temos com Cristo. Conheça o fardo do próximo. Esteja sensível a isso. Sabe uma coisa que o amor não é, irmãos? O amor não é indiferente. Eu não acredito em alguém que ama e é indiferente. Quem é seguidor de Cristo não consegue dar de ombros ao fardo do próximo. Nós devemos nos ajudar mutuamente, carregar os fardos uns dos outros. E aí talvez você pense assim, cara, e se eu ajudar muito e alguém abusar da minha boa vontade? Deixa eu te dar um conselho. Eu acho que a gente não está errando por muito não, fica tranquilo. Deixa a gente chegar nesse ponto que depois a gente conversa. Normalmente a gente não erra por ajudar demais. Normalmente a gente erra pela indiferença. Vamos avançar. E aí, eu queria deixar essa frase para a gente condensar todo esse segundo ponto. Laços de amor criam uma comunidade unida, onde as pessoas se sentem seguras para serem vulneráveis. Você não precisa de máscaras numa comunidade com unidade. E onde ninguém precisa carregar seus fardos sozinhos. Carregue o fardo do seu irmão. Alguém vai carregar o seu também. Se nós tivermos unidade, isso vai acontecer. Nosso terceiro ponto. E último ponto. Limpamos o terreno, fincamos as estacas com perdão, subimos a estrutura, o acabamento da honra e da hospitalidade. Vamos deixar o nosso lar bonito. Com o alicerce do perdão e a estrutura da unidade, nós damos acabamento com atitudes que fazem dessa casa que a gente está construindo um lar. Primeira coisa que eu queria dizer para você, tenha a porta aberta. O que isso significa? Abrir a nossa casa é uma das formas mais concretas de mostrar para o outro, você é importante. É transformar esse prédio, essa igreja, de algo morto, numa família com vida. Quando você abre a sua casa, a sua vida para alguém, você está afirmando, eu me importo com você, você é importante para mim, a gente está junto. E aí talvez você pense assim, cara, mas eu fui na casa do fulano e ele colocou uma mesa maravilhosa. Esses dias eu estava lembrando com uns amigos, tinha uma irmã aqui que sentava lá com a minha... Eu estava lembrando com os amigos não, estava lembrando com a minha avó, que tinha a Vilmaria aqui na igreja. E a Vilmaria tinha uma casa linda, a gente ia na casa dela no grupo familiar e a mesa era maravilhosa. Eu, gordinho, com 12, 13, mandava ver. E talvez você pense assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de pôr uma mesa com um banquete maravilhoso. Não é sobre o banquete, é sobre o lugar à mesa. Talvez você fale assim, meu sofá está rasgado, o tapete está manchado do cachorro e a coisa não está bonita. Não é o quanto a sua casa está arrumada, é ter um lugar no sofá
para ter uma conversa sincera e aberta, para ouvir alguém de verdade. Quando nós entendemos isso, nós fazemos algo poderoso. A hospitalidade quebra a superficialidade do pós-culto e constrói laços de amor verdadeiros. Como o Júnior falou às 5 horas, a gente sai daquela coisa assim: e aí, irmão, como é que você está? Beleza? Beleza. E o trampo lá? Correria. Beleza. Cara, vamos marcar de ser lá em casa? Vamos sim, a gente vai se falando. A gente sai dessa coisa que ninguém conhece ninguém, ninguém ajuda ninguém, e a gente começa realmente a viver de forma a ter unidade, de forma a conhecer as pessoas. Prefira dar honra aos outros. Eu não sei se vocês têm sentido isso, mas parece que hoje em dia está difícil de encontrar gente que se alegre com você. Tem até um menino do Instagram que é muito engraçado. Os amigos começam a contar para ele: não, esse é meu carro novo. Ele fica triste assim, falando: seu carro novo? É, mas vai quebrar, né? Você vê que ele está triste. Aí quando o cara conta um negócio que está difícil, ele fala: é mesmo, seu carro quebrou, meu. Putz, cara, conta mais, conta mais. Hoje em dia está muito fácil isso, né? A gente precisa entender que a gente deve honrar a vida dos nossos irmãos. Vibre com o seu irmão, a cada passo dele, a cada pequena conquista. Honre a vida do seu irmão. Valorize os passos que ele tem dado. Demonstre que isso é importante para você. E para a gente caminhar para o final desse pilar, lembre do poder do encorajamento. As palavras têm poder de dar vida. Usar as nossas palavras para edificar e animar uns aos outros é como regar uma planta para que ela possa florescer. 1 Tessalonicenses 5,11 nos diz assim: encorajem-se uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Seja o Caleb na vida de alguém. Sabe quem é Caleb? Caleb foi espiar a terra prometida junto com outros, e aí voltaram. Todo mundo voltou falando o quê? Não dá. Só tem gigante lá, não dá para nós. Deu ruim. Caleb falou: bora, vamos para cima, dá, é a nossa terra, é a nossa promessa. Caleb foi alguém que escolheu encorajar quando a maioria desanimava. Enquanto muitos viam gigantes, ele via a promessa. Enquanto muitos espalhavam o medo, ele fortaleceu a fé. Seja uma voz de fé enquanto seu irmão está no meio do caos. Seja um coração firme quando seu irmão estiver recuando. Seja alguém que ajuda o seu irmão a olhar para Deus mais do que ele olha para os gigantes que têm se levantado na vida dele. Seja o Caleb na vida de alguém. Nossa última síntese aí. Laços de amor são visíveis na forma como honramos, acolhemos e encorajamos uns aos outros, tornando a nossa igreja um lugar onde todos se sentem valorizados, encorajados e bem-vindos. Fica de pé comigo. Nós vimos que a marca de um discípulo é o amor. E esse amor se constrói com perdão, com unidade e com honra. Não é sentimento, é decisão. Amar é um verbo. Amar é uma ação. Talvez quando nós falávamos de perdão hoje, ou quando alguém falou de perdão antes, você tenha identificado alguém que você precise perdoar. Talvez você tenha identificado alguém que precisa ser cuidado. Talvez você tenha identificado alguém que você precisa honrar, ou alguém que você precisa convidar para fazer parte da sua vida, ou para visitar a sua casa, ou para sair para comer uma pizza. Os conceitos estão diante de nós. Agora é hora da ação. E eu tenho um apelo para te fazer. Não deixe que a semana passe sem que você faça algo. Não deixe que a semana passe. E ela passa. Amanhã o bicho vai pegar.
pau começa a quebrar de todo lado, todo mundo tem 1 milhão de problemas, você tem todas as desculpas. Agora, se a sua escolha é ser um seguidor de Cristo, se a sua escolha é ser um discípulo, você tem algo a fazer. Faz aquela ligação, manda aquela mensagem, dá aquele abraço, chama aquela pessoa. Temos algo a fazer. Lembre de uma coisa, o mundo está nos observando e ele não vai reconhecer Cristo em você pela sua teologia, por um mover sobrenatural, mas ele vai reconhecer Cristo em mim, vai reconhecer Cristo em nós, pela forma como nós nos amamos. Temos algo a fazer. E eu acho que esse tema é muito importante para nós.